orgânicos certificados no estado da Bahia, é um assentamento realmente de referência, recebe visitas de muitas entidades, até internacionais, pessoal realmente de uma boa pegada, que tem também aquele trabalho lá do Povos da Mata, o pessoal também lá da Teia da Terra, do Floresta Viva. Então, é uma turma que está bem embalada aí na agroecologia. Então, como você falou, eu tive a oportunidade de retornar para a Baiaté, realmente a IBDA acabou, a gente ficou mais 5 anos na Baiaté, aí acabou também esse contrato, eu tive a oportunidade no último processo de seleção, passar nesse concurso e estou de volta para a Baiaté. Aí a gente está aqui sozinho praticamente na região de Feira de Santana, no território, veja como é, né? Já teve tantos colegas e hoje eu estou aqui praticamente sozinho, representando todo o território. A gente está com 10 projetos aqui do projeto edital 15 Dakar de segurança alimentar. Ontem mesmo estive fazendo um curso lá em Terra Nova, o pessoal gostou muito lá. Ontem, antes de ontem, e tem mais de 10 projetos para a gente dar assistência. Então, eu trabalho com muita garra, com muita vontade, tenho muito gás ainda para fazer esse trabalho, e faço com amor mesmo, faço com dedicação, porque eu gosto do que faço, acredito no que faço, e hoje, como você mesmo disse, já não é mais uma coisa de a pessoa ficar duvidando. Então, a agroecologia hoje já chegou para valer, não tem mais aquele mito de dizer, isso aí é coisa de fundo de quintal, isso é para pequenas áreas, não existe isso. Hoje se faz produção orgânica, se faz um produto limpo, natural, em qualquer área, desde a área animal como na área vegetal. Você produz o leite orgânico, o mel orgânico, hortaliças orgânicas, frutas, né, beneficiamento de produto, tudo já na pegada orgânica, certificação já chegou para ficar mesmo. Então, a gente vai ter a oportunidade de bater esse papo aí, que eu também quero discutir com a turma aí, com os estudantes, que eu gosto também de trabalhar aí com os estudantes, com os professores, com os agricultores, agricultoras. É muito bom bater esse papo com que também são consumidores, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de mostrar o que é que a gente está encontrando hoje na realidade do campo, né? Como é que é as principais dificuldades, os avanços, né? Como é que está esse movimento da agroecologia no estado da Bahia, para não dizer também do Brasil e até do mundo, né? Mas realmente a agroecologia hoje veio para ficar, já é uma realidade, e isso nos anima muito a continuar nesse movimento. Show de bola. Eu vou começar aqui, Daniel, fazendo uma provocação, inaugurando aqui a provocação, né? Os meninos vão falar e o interesse aqui meu é que somente eles, né? Somente eles não, né? Mas principalmente eles perguntem, aproveitem o máximo a tua presença. Mas eu queria iniciar com uma coisa que também, de fato, acho que interessa a todos. Daniel, essa discussão sobre a agroecologia, claro que, né, com as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, isso era uma coisa, naquela época, lá, né, nos anos 80, anos 70, era uma coisa muito restrita, de poucos grupos, um mínimo de intelectuais falavam nisso, exatamente como você falou, até com outro nome. Né? E era uma coisa assim, muito distante, né, dos centros acadêmicos, das escolas e tal. Então, a minha pergunta é a seguinte, Daniel. O que foi que te, né, motivou? O que foi que te estimulou? Né? O que foi que você viu? Né? Já que o ambiente nosso, tanto na minha escola de agronomia, que foi lá no Ceará, certamente como a sua, em Cruz das Almas, era uma coisa, isso era novidade, ninguém falava nisso. Né? O que é que te iluminou, que te, né, deu esse start na tua cabeça para você dizer, puxa, é esse o caminho, né? Devido ao momento que a gente tinha tudo o contrário. E você já chega, né, jovem, recém-formado, pensando assim, né, trabalhando desse modo. Me conta um pouco isso, né, Daniel? E para todos nós aqui, o que é que te fez, né, tomar esse caminho, né, que hoje, 30 anos, 40 depois, né, se mostra, né, com tanta perspectiva, né, de crescimento e de acerto. Bom, eu tive a oportunidade de me interessar muito pela questão da alimentação natural. Então, eu comecei a fazer alimentação natural, me interessar muito em ler, né, por essa temática aí, também macrobiótica e tal. E aí eu tive a oportunidade de participar em Salvador, ainda como estudante, de um curso de agricultura ecológica, com um japonês bastante conhecido no movimento aí de vanguarda, que é o Edson Hiroshi Seo. Então, é o Hiroshi, um japonês aí militante de muitas décadas. Então, eu fiquei encantado quando eu conheci o livro dele, chamado Unidade da Vida, e aí realmente as coisas não acontecem por acaso, né? Então, acho que a oportunidade que a espiritualidade já deixou para eu pegar esse embalo aí. Então, lá na escola de agronomia, como você colocou, também não tive a oportunidade de estudar, de ver professores, puxar essa temática. Então, na verdade, como vocês sabem,
o ensino era muito engessado no pacote químico, né, no modelo convencional, né, onde se falava em grandes culturas, se falava muito no uso dos produtos modernos, então só aprendia mesmo o que interessava para as grandes indústrias. Então se falava muito em adubo químico, né, em veneno, em herbicida, em maquinário, sementes melhoradas, sementes híbridas e tal. Isso era considerado a qualquer luxo do momento, né, a novidade. E realmente a gente começou a entrar na contramão disso, porque eu já estava estudando essa parte de agricultura natural, agricultura biológica, e não via isso dentro da escola. Mas eu tive a oportunidade de começar a participar de alguns eventos onde já se trabalhava essa discussão. Então, tinha poucos colegas que também se interessavam nessa área. Então, quando eu me formei, que fui para a EDC, então lá eu tive a oportunidade de conhecer alguns amigos de lá que já faziam essa prática de agricultura alternativa, né? Então, por exemplo, o Junior, esse Junior, o Jacó, que é até deputado, né? Hoje, o Jacó, a gente chama de Jacobina. Então, o Jacó, o Junior, o menino lá de Xique-Xique. Então, tinha um grupo assim que estava bem afeito a essa temática aí. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer também o pessoal do projeto Tecnologia Alternativa, o projeto PTA, que na época era até o companheiro aqui de Feliz Santana, Isaac, que ele até já faleceu, mas também tinha o CAE, Carlos Eduardo, que ele é presidente hoje do SASOP. Então, ele estava dentro desse projeto do PTA e então possibilitou a gente também fazer uma formação. Então, eu tive a oportunidade de participar de um curso muito bom, inclusive com o Manuel Baltazar, que é um dos dinossauros aí da agricultura ecológica, agricultura natural, agroecologia, lá em Pernambuco. Então, depois dessa capacitação, foi que realmente me iluminou, me abriu realmente a minha mente para correr para dentro mesmo. Então, tive a oportunidade de conhecer algumas experiências, né, que eram poucas, na verdade. Hoje, em qualquer território, qualquer município, você encontra já gente fazendo produção orgânica. Mas eu tive a oportunidade, inclusive, na Ematerba, até o doutor Cícero, que me possibilitou a ida para o primeiro encontro do EBA, que era o Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa em Cuiabá, em 1987. Para mim também foi uma grande abertura, que possibilitou a gente fazer contatos com outras pessoas, com outras instituições, com outros estados. Então, foi realmente quem me deu essa cancha para abraçar mesmo essa ideia. Então, eu já vim com uma formação boa, lá não somente de Pernambuco, mas pelos meus estudos, pelas minhas experiências, pelos contatos que eu já estava tendo com pessoas também afins nessa área. Aí já comecei a fazer cursos, já comecei não só a tomar cursos, mas a ministrar cursos também. Então, foi daí que a gente não parou mais, né? Perfeito, excelente. Muito legal. Ok, vamos abrir aqui para a galera, né? Que eles é que, de fato, né, é o nosso grande objetivo e tal. Alguém queria se voluntariar para, né, fazer algum comentário, alguma observação para o Daniel? Professor. Lara, quer falar? Pois não, Lara. Pois não, Lara, com você. Eu queria fazer só um comentário mesmo sobre a aula em si. Eu tenho acesso a, tipo, minha família do interior, meu avô especificamente, ele faz o cultivo de forma agroecológica e tudo mais. Eu tenho esse contato, mas eu não tinha, tipo, conhecimento de estratégias que foram explicadas em aula, principalmente em relação ao manejo da terra, a rotação de culturas e tudo mais. Eu achei tudo muito riquíssimo. Eu já estudei sobre agroecologia, porque eu peguei a matéria de Josanídeas, da Feira Agroecológica, e eu tive esse contato, eu estudei, mas eu não tinha conseguido absorver tanto detalhes de riquezas como na aula. Enfim, eu gostei bastante, eu achei bastante interessante. Inclusive, eu vou indicar a aula pro meu avô para ele assistir, porque tinha muita coisa ali que eu sei que ele conhece, mas também tinha muita coisa que ele não sabia. Enfim, gostei bastante. Perfeito. E Lara, alguma coisa que te chamou a atenção assim que você gostaria de explorar um pouco mais, Daniel? Eu anotei algumas perguntas assim, mas pronto, aproveita. Sei, elas não são muito introdutórias assim, já é mais não se preocupe, aqui nós todos estamos no mesmo barco. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós e foram algumas dúvidas assim que eu fiquei meio tipo assim, meu Deus, será que porque acho que é uma coisa que é normalmente assim, acho que fácil de responder, mas para mim ficou meio. Pois não, pode falar. Primeiro, eu queria saber assim, se a partir
assim, da cultura da região em que há o plantio e a inserção da agroecologia. No momento em que, culturalmente, as pessoas elas já têm o costume de fazer com que o plantio ele seja agroecológico, em questão de agricultura familiar e tudo mais. Peraí, rapidinho, deixa eu reformular aqui minha pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Vê se eu te ajudo. Você diz o seguinte: alguém na região já faz algo que parece com agroecologia, porque é uma cultura daquela região. Se a pessoa quiser fazer algo diferente, é isso, né? Se tipo assim, normalmente, como essas pessoas que fazem elas fazem a rotação de culturas, porque existem regiões que é comum, né? Culturalmente as pessoas sabem, é culturalmente viável. Mas, assim, normalmente, o uso de agrotóxicos e outros componentes que são utilizados, eles foram inseridos também, justamente como o professor falou, por conta dessa onda industrial de incentivar o uso de agrotóxicos. E aí eu queria saber se tem como reverter essa situação dentro das regiões em que as famílias elas perderam esse costume da agroecologia e elas sentem um incômodo, sei lá, de utilizar de outros componentes químicos que são maléficos, né, ao solo, a todo o ecossistema ali daquele local. Perfeito. Show de bola. Daniel, com você, depois nós temos na linha aí Vanilla. Depois. Pode ir, Daniel. Bom, deixa eu falar uma introduçãozinha também, que já faz parte dessa parte inicial, que é o seguinte: esse interesse pela agricultura natural começou também em diferentes movimentos, escolas, que a gente chama, por exemplo, agricultura orgânica. Essa palavra surgiu lá nos Estados Unidos, vendo a propriedade como um organismo vivo, onde ele se interage em diferentes subsistemas dentro da propriedade. Esse nome ficou até um pouco desgastado, porque hoje se fala muito em agricultura orgânica, mas ainda a turma querendo substituir insumos. Em vez de comprar produto químico, comprar agora das fábricas, das indústrias, insumos orgânicos. Então fica uma coisa muito meio capitalista também ainda. Então a turma está bombardeando um pouco nessa questão da agricultura orgânica, dependente de insumos. Aí surge mais tarde essa palavra agroecologia, já bem mais depois, porque antes disso também já existia essa palavra agricultura alternativa. A palavra era provocativa mesmo para mostrar que era um modelo alternativo a esse modelo convencional dos produtos químicos. Então surge também tem um viés muito político, é muito que se diga também, que eu diria até ideológico também, certo? A agricultura alternativa tinha esse caráter mais político, de ver a tecnologia como uma ferramenta de luta, uma ferramenta política também, né? Para se trabalhar no campo, no campesinato. Mas também tinha outros movimentos, por exemplo, a agricultura natural, a agricultura ecológica, a agricultura biológica, a permacultura. Então, mais tarde surge esse nome de agroecologia, que, na verdade, é como se fosse um grande guarda-chuva que compreende essas diferentes vertentes das escolas ou dos movimentos, que o que diferencia uma da outra é porque uma pega mais na questão política, outra mais na questão do produto mais sadio, outra mais na questão mais ambiental, ecológica, outra mais radical na agricultura natural, que já nem usa mais produtos animais, outra a agricultura biodinâmica já compreende também um princípio mais filosófico, espiritual, através do Rudolf Steiner. Então, o Miguel Altieri, ele veio fazer essa sistematização da agroecologia, pegando esses diferentes campos de conhecimento, mas que, na verdade, convergem para uma produção sadia, natural, menos dependente de insumos, procurando otimizar o máximo possível os recursos locais, né, gerando o que? Autonomia, independência, emancipação dos agricultores e das agriculturas. Né? Então, respondendo já a pergunta de Lara, os agricultores eles tinham conhecimento de algumas técnicas que é utilizado até hoje na produção orgânica, mas isso não quer dizer que estava tudo certo também não. Então, nessa agricultura tradicional, os agricultores ainda faziam uso também da queimada, do desmatamento, deixar a terra descoberta. Depois é que veio realmente outros abusos aí, que é o excesso de mecanização, deixar a terra descoberta, o revolvimento muito frequente desse solo, aí entra as sementes, entra o apelo do crédito rural, obrigando a pessoa a usar realmente o pacote tecnológico, incentivando a pessoa a adentrar mesmo por esse caminho, porque se não usasse desse jeito, não acessava o crédito. Então, o crédito foi uma grande alavanca para mostrar um crédito, através de um crédito subsidiado, um juro mais barato, levou todo mundo para cair dentro desse alçapão. Então, foi uma grande arapuca, mas quando a gente faz muitas capacitações que eu venho fazendo aí ao longo desses 40 anos aí, a gente vê o interesse dos agricultores de ver que existe tecnologia simples, eficiente, de baixo custo. É isso que interessa ao agricultor, porque ele não pode correr riscos de adentrar por uma tecnologia dependente de capital, que ele vai correr risco de ter prejuízo, de nem dar certo para ele também. Então, o agricultor ele gosta muito, ele abraça muito essa ideia da agroecologia,
porque também a gente faz questão de, antes de discutir essas técnicas, não somente a questão econômica, ecológica, a gente também trabalhar a questão cultural, trabalhar a questão espiritual, trabalhar a questão de uma análise crítica desse modelo, onde a gente, na verdade, faz uma desconstrução daqueles mitos que só apontavam coisas positivas, que, na verdade, a gente vai ver que não foi nada disso. Então, não acabou com a fome, coisa nenhuma, aumentou a produtividade, mas deixando um rastro de muitos prejuízos, né? Uma agricultura bastante predatória. Então, a gente desconstrói uma visão que a pessoa ainda tinha de um encantamento com essa agricultura moderna, e quando a gente desconstrói esse castelo de areia, a gente aponta que existe um caminho bem melhor, que é o que todo mundo está querendo hoje, uma agricultura sustentável, uma agricultura baseada em técnicas eficientes e principalmente de baixo custo. E quando a gente entra no campo da agrohomeopatia, aí que realmente o cara fica encantado, porque você não precisa mais comprar nada. Agora a questão energética, magnética, a gente já entra no campo também espiritual e tal, e que está muito colado com o conhecimento popular, né? Os conhecimentos dos camponeses, das camponesas, e aí é só alegria. Realmente a turma abraça mesmo e sai todo mundo encantado dessas capacitações que eles têm a oportunidade de participar. Show de bola. Daniel, estamos aqui, Vanila, na linha. Pois não, Vanila, pode fazer seu comentário, sua pergunta, fique à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde. Opa. Vanila. Não, eu só queria falar uma coisa, professor. Okay. Depois que Vanila falar, eu queria fazer uma pergunta, que eu levantei a mão, não sei se o senhor ouviu. Tranquilo. Vamos ver aqui, Vanila, e em seguida Carol fala, né? Complementa. Pois não, Vanila. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor João Aurélio. Boa tarde, Daniel. Minhas perguntas, eu estava pensando em fazer mais já para o final, porque, assim como a da colega, não são tão introdutórias assim. E são de um interesse muito pessoal e individual, né? Porque, como na última aula eu falei para o senhor, essa disciplina tem me surpreendido bastante no quanto ela me enriquece como um meio de transmissão de conhecimento para os meus familiares que, né, são de agricultura e agropecuária na região de Irecê, em Presidente Dutra. Então, assim, eu vi o vídeo do Daniel no YouTube, eu achei muito interessante, eu gostei bastante dessa forma, né, de conseguir manter um pouco por mais tempo nessas regiões mais secas o solo, manter a umidade. Eu achei isso muito interessante. Eu achei muito interessante também a questão de ter umas flores, né, perto do plantio para atrair abelhas e fazer uma polinização natural. E aí eu pensei muito no meu tio e no meu primo, que trabalham bastante com agricultura. Enviei, inclusive, material para o meu primo. E fiquei me questionando se isso pode se aplicar à questão da pinha, que eu acho que o senhor deve saber, né, Daniel, que ali em Presidente Dutra somos conhecidos como capital da pinha, e a região de Irecê atualmente vem abusando do uso de poço artesiano, né? Tivemos um problema de erosão, tivemos um tremor em Lapão, por conta da quantidade de poços artesianos, lençóis freáticos estão secando. E aí, minha família produz pinha com muito agrotóxico, com irrigação e com queimadas da capina, né? Do resto da capina ali, que daria para usar como adubo. Então, a minha primeira pergunta seria essa: se é possível usar desses métodos alternativos que o senhor fala no vídeo para a produção de pinha. E eu tenho uma outra pergunta, então não sei se eu deixo as duas perguntas ou se... Pergunte logo, aproveite. Pode perguntar. Pronto. A outra pergunta foi em relação a reflorestamento. Minha mãe dividia um terreno que ela tinha entre as filhas e eu não tinha nenhum interesse, mas ela insiste muito que eu receba. E, por fim, conversando com esse meu primo, para quem enviou o material, eu resolvi aceitar na proposta de reflorestar, né? Então, eu queria saber se há algumas dicas para fazer esse reflorestamento nessa região, que o senhor deve conhecer muito bem, tendo trabalhado tantos anos em Irecê, e eu quero reflorestar uma pequena área.
Então, essas são minhas perguntas. Show de bola. Tá bom, Manila. É o seguinte, com relação à pinha, eu estava até fazendo um curso agora, como eu falei, ontem, antes de ontem, e conheci até 2 agricultores que estiveram recentemente nessa região de Presidente Dutra, que eu conheço bastante, e realmente lá é considerada a capital da pinha. Lá realmente a gente via, através do colega Adão, alguns colegas que trabalharam, João Machado, né, e a gente teve a oportunidade de conhecer esses plantios de lá. E realmente a turma fazia uma seleção de uma pinha muito grande, muito graúda, bonita, levava para Goiás, para São Paulo, para todo canto lá para fazer a comercialização. E realmente são caminhões e caminhões levando pinha para todo o Brasil. Então é possível sim trabalhar uma pinha orgânica, uma pinha sem veneno. Inclusive, eu estava até conversando ontem com esses agricultores, eles estavam dizendo que observaram uma prática que eles não conheciam, eu já conheço, porque eu sou técnico e já tenho uma certa experiência, onde eles falavam que após a produção da pinha, eles faziam uma poda drástica, que ele nem via direito os pés de pinha, pela poda que o pessoal fazia, e o desfolhamento. Aí eu falei para eles, isso aí é um processo que o pessoal faz para estimular a planta a fazer uma indução floral, para a planta reagir, né, contra esse castigo aí, porque no sul do Brasil o gelo faz isso. A neve, né, deixa as folhas da planta cair tudo, a planta fica hibernando. Então o pessoal que provoca, né, esse estresse na planta, que é uma poda mais drástica, né, limpando mais a copa das plantas e tal, fazendo desfolhamento para a planta reagir a isso e voltar a uma nova carga. Claro que a irrigação também ajuda bastante. Então, para fazer uma pinha orgânica é muito fácil. Você pode trabalhar esse solo aí com adubos verdes, você pode trabalhar com estercos curtidos, fazer compostagem, fazer caudas, né, para aplicação via foliar. Você pode fazer tratamento do solo, aquela região lá nem precisa usar calcário, porque é a região que não tem acidez do solo, mas a gente pode revitalizar esse solo usando a própria homeopatia do próprio solo, que a gente chama esse de nosódio. A gente tem caudas aí através de biofertilizante, de chorume, né, do uso da manipoeira, que é a água da mandioca, da urina, do EM, micro-organismos eficazes. Inclusive, a gente tem muitos vídeos aí, vou até pedir a permissão de Aurélio fazer uma propaganda no nosso canal. Nesse canal nosso, que vocês viram esse vídeo que o Aurélio disponibilizou, a gente tem mais de 40 vídeos disponíveis, na verdade, 63 vídeos, sobre agroecologia, que é o canal verde já, no YouTube. E a gente, tudo que eu estou falando aqui rapidamente, a gente pode assistir com calma depois aí ao longo do tempo. Então, realmente, dá para se fazer uma pinha natural, sim. E, inclusive, como você pergunta, quando você fala da questão do reflorestamento, já chegando para a segunda questão, é possível fazer também um reflorestamento produtivo. Claro que você pode trabalhar, né, com a recomposição de áreas de preservação permanente, por exemplo, topo de morro, né, com reserva ciliar, se tiver riacho, alguma fonte de água. Mas também você fazer uma floresta produtiva, que a gente chama de sistema agroflorestal, ou integração lavoura, pecuária e floresta. Mas hoje a pegada que tá na moda mesmo aí são os SAFs, Sistema Agroflorestal, onde é possível produzir numa mesma área plantas madeireiras, plantas forrageiras, plantas frutíferas, até essas plantas que são árvores crescerem. A gente é possível plantar, cultivar grãos, né, feijão, milho, né, o que quiser plantar nesses intervalos, mas também até hortaliças se tiver irrigação. Então é possível você fazer um sistema agroflorestal que você permite tirar renda já a curto, médio e longo prazo. Né? Então, é o que a gente estava até discutindo nessa capacitação que a gente fez agora em Terra Nova, e a turma pega no embalo mesmo, porque sabe que é possível. Né? Claro que tem que procurar também espécies adaptadas à região semiárida. Né? Então, se a gente vai falar em fruteiras, se a gente vai falar em forrageiras, em madeireiras, tem que ser escolhidas espécies adaptadas ao semiárido, ao bioma, né, onde já tem uma probabilidade menor. E aí tem várias estratégias de fazer isso aí também. Show de bola. Muito legal. Vamos ouvir Carol. Carol, por favor. Oi, boa tarde. Então, minha dúvida é assim, vamos supor que eu seja uma pequena produtora e eu queira implementar a agroecologia, fazer a rotação de cultura e até, igual você falou aí, plantar várias espécies diferentes de planta, né, numa mesma área. Só que eu queria saber como que faz para implementar isso em uma área de pessoas que não têm o conhecimento adequado dessas plantas, por exemplo, porque existem algumas plantas, né, que dependendo da espécie pode se sobressair sobre a outra e tal, e aí eu queria saber como que é feito essa introdução para essas pessoas que não têm o conhecimento, se vai um técnico conversar, como é que é o processo de implementação. Bom, o primeiro passo, Carol, é a pessoa, já que não tem esse domínio das técnicas, dos conhecimentos, é buscar o conhecimento.
Então, isso se faz através de quê? De um processo de formação. Aí é que tem a capacitação. Nessa capacitação pode compreender aí o quê? Cursos, treinamentos, oficinas, intercâmbios, visitar experiências já bem-sucedidas, mas eu gosto muito de fazer primeiro a capacitação para a pessoa entender realmente os princípios, como eu falei, desconstruir o que está errado e apontar o que está correto. Então, a pessoa, primeiro, ele adentra aí nesse conhecimento, como eu falei agora, esse canal nosso possibilita, né, esse conhecimento, mas, é claro, presencialmente é até melhor, né? Tem muita gente oferecendo cursos aí. Se eu tivesse em sua região, já lhe ofereceria de graça, pela Bahia até mesmo, certo? Aqui na minha região mesmo está dando curso toda hora aqui. Quem quiser participar, é só falar comigo que eu chamo para ir junto e já pode participar tranquilamente como nosso convidado. Então, a questão é a capacitação. Depois da capacitação, é muito interessante fazer intercâmbios, ou seja, visitar experiências que já estão botando todos esses conhecimentos em prática, porque isso é que possibilita ao agricultor, à agricultura, ao estudante, ao consumidor, ter acesso a essas tecnologias que funcionam de verdade, né? Porque para você não correr risco, para não ficar na insegurança ou na incerteza, você vê que a coisa realmente funciona na prática. Então, isso é muito interessante você fazer esse processo de capacitação, de formação, para você ter elementos e começar a planejar o que você vai fazer na sua propriedade. Mas eu não sei se eu já posso avançar um pouco mais nessa discussão, porque tem uns desafios pelo meio do caminho também aí. Não é muito aquela questão de achar vou viver no campo agora eu vou ganhar dinheiro no campo, agora eu vou produzir meu alimento natural, mas tem alguns, né, desafios pelo meio do caminho aí. Né? Eu não sei se eu posso falar agora, se eu eu pedi até se segurar um pouco, Daniel, porque isso também nos dá margem, né, à observação da Carol, que é uma coisa que é a nossa vida, né, que é a extensão rural. E que a nossa disciplina vai abordar isso mais à frente, quando ela pergunta quem é que pode me ajudar, quem pode me orientar, né? Onde eu vou buscar esse conhecimento? Né? E, de fato, isso né, vai ser objeto de uma discussão nossa sobre exatamente o papel da extensão rural, o papel do extensionista, né? Que, de fato, no fundo, uma coisa assim, parece uma coisa natural, e né, de fato. Né? As pessoas buscam saber mais, né? E aí tem que ir atrás desses canais. Então, eu pedi para você segurar um pouco os desafios, deixar mais para o final, né? Para a gente fechar e tal. E só lembrando a Carol dessa importância que nós vamos detalhar um pouco mais, né? Do trabalho do extensionista, do papel da extensão rural, né? Pública ou não, né? Mas, enfim, dessa função que coube a todos nós, pelo menos a minha, Daniel, colocar a vida toda profissional nossa, né? Nesse caminho. Né? Ok, Carol? Ok, professor, obrigada. Não, quem que agradecer? Nós é que agradecemos a sua presença. Quem mais queria, não é? Catarina, parece que levantou a mão, Catarina. Catarina, estou lhe ouvindo bem. Olha, pronto, é porque eu peço desculpa pela porque a internet não está muito boa e eu estou sem fone, então pode ficar um pouco o som daqui de casa não sei. Catarina, eu acho que seu microfone está com algum problema. Não estou lhe ouvindo bem. Não sei se o Daniel está ouvindo, mas está meio embolado. Assim. Mas se ficar ruim, eu posso colocar no chat aqui. Posso escrever. Gabi, ajuda aí, Gabi. Ajuda, professor. Veja aí, né? O microfone dela, enquanto ela melhora o microfone. Né? E aí eu quero ver Catarina também. Né? Enquanto Catarina melhora o microfone, né? Alguma questão? Jeane, levantou a mão, Jeane? Eu acho que a Jeane está sem microfone, professor. Ok. Jéssica Sá Dourado. Olha aí, Daniel, Dourado aqui. Jéssica Dourado. Jéssica, algum comentário, alguma pergunta para o Daniel? Boa tarde. Jeane disse que não tem nenhuma pergunta, professor. Perfeito. E Jéssica também. Jéssica também. Ok. Ana Jéssica Clara. Tem uma pergunta. Ok, Jéssica, por favor. Só que ela vai mandar por escrito, viu, professor? Que ela está sem microfone. E ela vai nos esclarecer esse Dourado dela de um dia. Daqui a pouco ela é prima de Daniel, viu? Porque lá todo mundo tem um parentesco. Ela põe na pergunta dela aí, né? Ok. Lorena, alguma pergunta, Lorena?
Eu queria responder aqui, olha, que Vanila solicitou aqui material, estou dizendo para ela aqui no chat, e me passando qualquer zap de vocês aí. Hoje mesmo eu passo através do celular uma pasta de drive, né, que tem muito material de cartilha, de livro, de apostilas, né, que vocês podem consultar à vontade. É só me passar aí o telefone de um zap aí, que eu hoje mesmo passo e depois você distribui para a galera aí. Pode passar para mim, que eu passo para a Gabriela e ela vai, né? Deixa para todo mundo aí. Pode passar no meu, que você já tem mais fácil, e aí eu passo para a Gabi. Gabi, me cobre isso depois, viu? Para não esquecer. Tá bom, professor. Lorena, alguma questão, Lorena? A Catarina colocou a pergunta aqui, professor. Eu vou ler, tá bom? Ok. Pois não, Gabi. Ela disse: eu gostaria de saber como é abordado esses sistemas alternativos no curso de engenharia agrária e se há a possibilidade de escalonamento do sistema da agricultura sintrópica. Quem é que falou? Quem foi que perguntou, Gabi? Catarina Borges. Catarina. Ouviu, Daniel? Ouvi sim. Catarina, é o seguinte, essa temática de agroecologia cabe em diferentes escolas aí ou diferentes ciências agrárias, né? Desde a engenharia agrícola, desde a veterinária, a agronomia, hoje já tem também até a formação na própria agroecologia. Então, a gente dialoga tranquilamente essas temáticas aí. Não somente a agricultura alternativa, mas os sistemas sintrópicos, agroflorestais, né? Produção de hortaliças, a produção da pecuária, tudo é possível trabalhar no campo da agroecologia. Então, a agroecologia, como eu falei há pouco, é como se fosse um grande guarda-chuva que engloba todos os interesses ligados, não somente ao campo, né? Mas até os interesses urbanos hoje também, né? Ou urbanos. Então, cabe tranquilamente. É só dizer o interesse que o agricultor, a agricultora tem de fazer na sua terra, que a gente entra com tecnologia, sim. Tem tecnologias adaptadas a diferentes realidades. Desde um apartamento, um fundo de quintal, uma pequena área, ou até média e grandes áreas, inclusive. É possível trabalhar com agroecologia em qualquer situação, qualquer realidade. Já existe tecnologia para tudo isso. E dialoga tranquilamente com diferentes áreas. E eu tenho visto, Daniel, eu até cheguei a levantar, uma certa época, isso, quando está escrevendo um artigo, a quantidade de curso de agroecologia que tem surgido no Brasil. É uma velocidade impressionante, até com outras disciplinas tradicionais. Eu fui vendo esse movimento em várias escolas, várias universidades, até curso de agroecologia, não só a disciplina, né, mas curso. Né? Então, é uma tendência muito grande no Brasil todo aí. Né? Ok. Maria Clara, alguma pergunta, Maria? Antes de mim, professor, a colega Jéssica escreveu no chat. Quem foi? Desculpa, me ajuda. Quem é? Jéssica Sá, professor. Quem? Jéssica Sá. Ah, pois não, Jéssica. Ah, pelo amor de Deus. Vou ler aqui para o senhor. Depois, Maria Clara. Ela disse: é que eu vi num documentário sobre agrotóxicos está ligado ao aumento de casos de câncer. Sabemos que os diagnósticos, investigações, tecnologias e tudo mais também pode estar ligado a este aumento. O que queria saber se há essa ligação entre agrotóxico e ser cancerígeno. Desculpa se fugir um pouco da aula, ela disse. Não, tranquilo. Não, está dentro do tempo, sim. Jéssica, tem ligação, sim. É por isso que quando eu falei que a gente faz as oficinas, capacitações com a agroecologia, a gente vem justamente começando por essa temática, para desconstruir essa visão dessa agricultura produtiva, essa agricultura vai ganhar muito dinheiro, econômica, do convencional, porque está embutido ali muitos problemas, inclusive na saúde humana, na alimentação, que é essa problemática aí do uso dos agrotóxicos. Causa, sim, intoxicação dos trabalhadores, envenenamento do solo, dos lençóis freáticos, da nossa água, nossos alimentos, né? Então, tem causado muito câncer mesmo, só que isso não tem visibilidade, porque a grande mídia abafa esses casos, né? O que provocaria até indenizações dos proprietários que estão fazendo uso desses produtos ou usando os trabalhadores, muitas vezes até crianças e mulheres, para pagar menos para ir usar e cair nesses produtos aí. Eu tenho até um vídeo sobre alimentação natural que a gente faz essa análise crítica dessa abordagem, dessa situação. É justamente desses motivos que o consumidor mais esclarecido já não quer mais comer produto envenenado, né? Já está querendo sair mais também dos transgênicos. A transgenia também, não é que a gente seja contra a tecnologia da engenharia genética, mas a forma que estão fazendo o uso dessa tecnologia, associando não somente a bagagem genética da planta, mas a dependência também do uso maciço de herbicidas, de agrotóxicos, de adubos químicos. Então, a semente transgênica está embutindo todo um pacote
que vai atrás dela, né? Então, qualquer milho que você comer hoje, que você se alimentar hoje, um milho, a soja, está tudo transgênico. Então, você já não encontra nem uma semente mais crioula, variedades locais, você encontra já com dificuldades, porque está tudo já padronizado, tudo já mundializado, esse pacote para todo canto. Então, não é à toa que a gente vê tantos problemas de saúde humana hoje, não somente o câncer, né, mas problemas de diabetes, de hipertensão, de AVC, né, de problemas do fígado, todos os problemas, desde as crianças, né, mas nem os adultos, até as crianças, desde cedo, já está passando por sérios problemas ligados à alimentação, à saúde, devido ao que vem lá do campo. Então, por isso que cresce bastante o mercado de consumo de orgânicos, quando a pessoa começa a tomar conhecimento das implicações do que está acontecendo lá no campo, que muitas vezes é invisível para quem está aqui na cidade. Show de bola. Maria, agora, Maria Clara? Eu, na verdade, não é nenhuma pergunta, não, professor. Mas já que o senhor chamou, é um comentário que eu até lembrei hoje, nem ontem assisti, não foi hoje. A importância da divulgação, né? Até complementando da última aula do senhor, essa ideia de divulgar, né? Tem o extensionista que leva a informação ali, mas também hoje um papel super importante, até que o Daniel faz, né? Por ter o canal do YouTube, são as mídias. E teve uma novela, O Velho Chico, que até o ator morreu, o Domingos, que trouxe um pouco sobre a agroecologia. E eu acredito que naquela época, né, muitos cresceram o olho para isso, assim, né, tomaram conhecimento. Perfeito. Eu queria dizer uma coisa, não sei o que o Daniel acha, mas é importante que vocês saibam, sobretudo o pessoal mais jovem, é que, da mesma forma, quer dizer, a internet é um grande veículo, mas a internet tem vários caminhos, né? Caminhos do bem e caminhos do mal. Então, nem toda informação que está lá, né, e que às vezes é simpática para nós, né, ela deve ter, né, não deve se buscar aprofundá-la. Então, eu fico, às vezes, o que tem de gente escrevendo. Por exemplo, eu vejo o canal de Daniel. O Daniel eu conheço há 40 anos. Eu não tenho dúvida do que ele coloca. Mas é uma opção de gente que eu não sei quem é. O que eu vi, o que nós vimos todos nessa pandemia, de especialista dando aulas sobre vírus, uma coisa nova que o mundo conhecia todo dia, né? A televisão encharcada de gente. Não, eu não quero duvidar dessas pessoas, mas eu tenho o direito, né? O bom senso me faz com que eu busque outras fontes, cheque a informação, né? Então, eu vejo, né? Um dia desse eu vi uma novela aqui também, o cara falando do algodão, o cara querendo produzir algodão, uma novela nova dessa que está aí, um remake que está aí, e o cara, né, foi falar do patrão para ele plantar algodão, e o plantador dizia, não, esse algodão é horrível, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, não tem só algodão, né, cultivado com defensivos, nós temos algodão orgânico, né? Então, e é importante que a população saiba disso. Mas a novela, né, o interesse era esse, né? Não, eu não vou plantar algodão. Esse algodão tem muito agrotóxico, tem não sei o quê, quando de fato o grande ensinamento seria, mas que tipo de algodão? De que forma? Como? Isso seria mais educativo, né? Então, eu creio, e acho que Daniel pensa assim também, né, que nem tudo que está na internet, né, nem tudo, não pode ser visto como verdades absolutas, né? Tem que ter um cuidado nisso aí, porque às vezes deforma, né? Deforma e tal. Às vezes até a opinião de alguém, né? Sério, alguém sério e tal. Tranquilo. Mas vamos ver aqui mais gente aqui, né? Mônica levantou a mão, pois não, Mônica? A Mônica está sem microfone, aparentemente, professor. Eu acho que ela está trocando, que sumiu tudo. Oh, meu Deus. Ok. Jéssica já falou, né? Lara, você parece que tinha algum comentário, eu passei, não foi, Lara, por cima aqui? Por favor. Não passou não, por quê? Eu achei que tinha, né? Não, tranquilo. Perfeito. Rodrigo, por favor.
problema, Daniel, é que tem muita gente, essa internet, tem muita gente que não fica sem microfone, então é até um trabalho digitar, né? As pessoas, eu fico até com pena dessa galera, né? O dia todo, às vezes uma aula, 2, 3, né? Digitando coisa, mas parece que o Rodrigo quer falar. Pois não, Rodrigo? Ele está digitando também, professor. Olha aí, coitado, eu fico até com pena deles assim, né? E tal. Enquanto a turma está digitando aí, Aurélio, eu queria fazer um toque sobre o que você colocou da internet, que realmente tem os avanços, é muito interessante essa horizontalidade da informação, mas tem muita informação, e a gente vê muita gente realmente querendo faturar facilmente, né? Estão vendendo ilusões. Então, as pessoas, na verdade, estão procurando mais views, como eles falam, inscritos, não sei o quê. Mas, na verdade, alguns anunciam novidadezinha, já botando, olha, saiba mais. Aí você agora vai ser pego por uma live gratuita e ele está ali esperando já para vender o curso. Então, muita gente só querendo vender curso, muitas vezes sem experiência mesmo, sem nem ter segurança no que está pregando, apenas interessado em ganhar dinheiro. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, tudo bem, mas que a gente seja um pouco mais honesto, né? A gente baixa mais esses custos também para ter mais acesso às pessoas, inclusive, que não têm capital para pagar mais caro, né? Principalmente as pessoas de baixa renda. Então, realmente, tem muita exploração realmente nesse meio, que deixa a gente até um pouco triste, porque eu sei que tem gente que vive só para isso mesmo, tudo bem, é a profissão dele agora, né? Mas tem muitos abusos realmente que chocam, né, esses interesses contraditórios do que a gente está falando aqui. Sem dúvida. E outra coisa, sabe, Daniel, que eu acho é que isso se torna um número tão grande que você fica sem tempo para pesquisar, porque é tanta coisa que o tempo que você perde para fazer essa seleção é muito difícil, né? Você tem que fazer o quê? A seleção. Você clica lá, vê Daniel falando. Quem é Daniel? Aí eu vou atrás, né, de saber Daniel. Daniel é engenheiro agrônomo, 40 anos nisso aqui, né? Então, é diferente. Só que tem 200 mil pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Então, polui que você fica, inclusive, impossibilitado, né, de conhecer melhor. Né? Aí vem quem tem, né, uma conversa melhor, etc., né, acaba levando vantagem nisso aí. Mas muito legal, Daniel, essa sua observação, porque nos ajuda, principalmente quem está iniciando nisso, quem não tem informação nenhuma, né? A pessoa que parte do zero. Quem já tem alguma informação, cria uma desconfiança ali, outra acolá, mas quem não tem, né? E tal. Rodrigo já falou? Já falou. Por favor, Gabi, faça a tradução aí do Rodrigo. Ele disse que hoje, né, ele está pelo celular na roça, que não deu tempo de ir para casa e por isso que ele não está conseguindo falar. Mas ele disse que, apesar disso, as informações do professor Daniel são bastante atrativas e que há necessidade de aplicar, colocar isso em prática aqui no Recôncavo Baiano. Tá vendo aí, Daniel? Tem tudo, né? A internet tem esses lados e tem outro. O cara está na roça. O cara está na roça, né? Ouvindo a gente, querendo ouvir mais. Às vezes o sinal cai, né? Um dia, Daniel, teve um caso interessante numa aula nossa dessa. Tinha uma aluna e ela participava muito e tal. Daqui a pouco ela deixou de participar. E a gente, fulana, você saiu da sala, o que que houve? Ela, não, porque queria pedir desculpa, que eu estava aqui segurando um bezerro, e o bezerro fugiu, e eu tive que correr atrás do bezerro, por isso que eu larguei o microfone. Então, não tem nada mais autêntico, né, nas nossas aulas do que isso. Isso eu gosto de contar, né? Olha, Joyce quer falar. Eu queria falar para o Rodrigo aí, que ele disse que é do Recôncavo, né? E a gente esteve fazendo umas capacitações lá para o lado de Pojuca, Camaçari e tal, e está previsto com Marinês, que ela é a coordenadora da CETAF na território metropolitano de Salvador, ela está me chamando, me convidando já, estou só esperando a autorização dos meus superiores, para voltar para essa região aí. Inclusive, tem um colega muito amigo nosso que trabalhou na BDA, chamado Marcelo, que é o secretário de Agricultura de São Sebastião do Passé, e está previsto a gente fazer uma capacitação lá em São Sebastião do Passé, lá em Pojuca, novamente, lá em São... Mata de São João, né? Camaçari. Então, quando tiver em São Sebastião do Passé, se você quiser me contactar comigo depois aí, ou procurar até o Marcelo lá da Secretaria de Agricultura, a gente pode até se encontrar lá num evento desse. A gente vai fazer uma capacitação lá em São Sebastião do Passé e já pega ali parte do Recôncavo também, né? Depois aquela região toda ali, já passei ali por todos esses municípios aí. Show de bola. Rodrigo deve ter ouvido aí, né? Uma dica boa do Daniel. Pois não. Joyce, por favor. A Joyce, ela acabou de entrar, professor. Ela não tinha levantado a mão, não. Ela tinha pedido solicitação para entrar. Ah, foi? Ah, tá. Foi. Eu pensei que ela tinha levantado a mão aqui. Tem uma dúvida aqui da Catarina. Pois não.
Pois não, Gabi? Ela falou, eu gostaria que o professor Daniel falasse mais sobre a relação do reflorestamento e a volta das nascentes dos rios nas regiões. Alguém poderia falar por mim? Ela pediu para ler, mas era sobre isso. Ok. Bom, posso falar sim. Então, hoje em dia, quando se fala em reflorestamento, inclusive sistemas agroflorestais, o pessoal até fala que é plantar água, porque, na verdade, quando você vai fazer essa recomposição florestal, você vai cobrir os solos, você vai ter essa mata agora cobrindo essa área, toda a chuva que cair agora vai ficar armazenada, não vai mais escorrer, não vai mais causar erosão, não vai mais levar esse excesso de água para quem está lá embaixo, no caso, os lagos, as lagoas, os riachos, os rios, vão ser entupidos, assoreados por terra. Então, o lençol freático vai sendo abastecido de água, e é isso que vai dar origem ao que? As nascentes. Então, esses olheiros aí, que a gente chama os olheiros, que são as fontes de água, surgem naturalmente quando você começa já a fazer esse reflorestamento. O Ernest Guest, quando ele começou lá em Piraí do Norte, era uma região muito desmatada, muito agredida pela pastagem predatória. Então, quando ele começou a fazer o trabalho de recomposição, de reflorestamento na área dele, começou a surgir olheiros nascentes para todo lado. O pessoal realmente viu, hoje está na moda se falar em plantar água, porque a floresta, a mata, é sinal de acúmulo não somente de carbono, mas também de água. Então, essa água vai alimentar os lençóis freáticos e vai dar origem a esses olheiros. Vai correr agora riachos, nascentes e rios mais caudalosos, se ele tiver realmente cuidado em preservação ou recomposição florestal. Perfeito. Eu não sei se vocês perceberam, Daniel citou aí Ernest. Ernest é aquela, né, o protagonista, né, de um dos vídeos que a gente colocou nas atividades dessa semana. Né? Para quem não conhecia, e Daniel conhece, tem contato, né, com o Ernest já há algum tempo, né? E um dos vídeos nossos é exatamente sobre ele. Né? Então, só chamando a atenção desse comentário que o Daniel fez. Né? Gabi, alguma... Pois não, Gabi? Pois não, Maria Clara? Não, e complementando desse vídeo, é muito bonita a terra dele lá, né? Que o vídeo mostra. E também bem legal que ele fala, acho que foi na década de 70, que teve uma seca na região toda, todo mundo secou e só lá na terra dele que ficou a água, e aí que todo mundo falou, meu Deus, como é que faz isso? Exatamente. Ô, professor, Exatamente. Rapidinho, quando... Pois não, cara. Pode falar à vontade, Carol. Quando Maria Clara falou isso aí, eu lembrei exatamente do que a gente estava discutindo durante as aulas, que às vezes é implementada alguma coisa em uma localidade e as pessoas que estão em volta começam a ver a diferença que faz, né? Como é que dá resultado, aí fala, não, estou gostando, achei bonito, vou implementar também. A importância de levar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque, no caso, ele chegou lá e a área era toda desmatada, vamos dizer assim, né? Começou a fazer o reflorestamento e tal, teve uma repercussão muito grande, teve muito desenvolvimento na terra, e as pessoas que estavam próximas, como a própria família dele, começou a fazer isso também. E vai refletindo ao longo das gerações e também de pessoas conhecidas a implementar esse tipo de sistema, né? Aqui na minha cidade mesmo, eu já percebi isso. Em alguns lugares, as pessoas estão começando a aderir à agroecologia. E aí, às vezes, chega um vizinho ou alguém assim que vai conhecer o sítio da pessoa e fala, nossa, aqui é tão bonito, diferente da minha terra, lá que não tem nada e tal. E aí já passa esse conhecimento e faz com que aquela pessoa tenha o interesse, né, de aplicar na terra dela também. E aí eu aproveito só para levantar uma bola, que o Daniel também sabe, que essa é uma das grandes armas do extensionista. Né? Qual é a arma do extensionista? Tem várias, mas a mais importante para mim é exatamente a demonstração. É mostrar. Não precisa falar nada. Né? Ele precisa conhecer quem é que faz os resultados, né? E levar as outras pessoas para verem. Isso é um aprendizado que não precisa dar uma palavra. Ele precisa conhecer, saber onde está, né? E pegar as pessoas, organizar, para levar lá e mostrar. Claro, compatibilizando a roça de quem vai ver, né? Com a roça de onde está sendo feito. Isso é o papel dele. Muito legal. Daniel, você queria falar alguma coisa? Pois não. Rodrigo fez uma colocação aqui no chat, que eu já aproveito para responder a ele. Eu estou vendo que ele é de Santa Amaro. Santa Amaro tem uns grandes amigos aí, inclusive tem o Mano e tem também o Helder Caroso, não sei se ele conhece, mas já tive a oportunidade de fazer muitos cursos nessa região do Recôncavo também.
Aí ele faz uma pergunta com relação às medidas que devem ser feitas para fazer a preservação de nascentes, né? Como fazer essa recomposição ambiental, fazer a volta aí dos olivos d'água, das nascentes, né? A gente tinha na EBDA um programa chamado Programa Quintais Agroflorestais, que a gente trabalhava nessa pegada também. A gente trabalhava muito na formação dos agricultores, das agricultoras, dos técnicos, e implantava o que a gente chamava de quintais agroflorestais. E junto com esse incentivo, esse apoio que a gente conseguiu, inclusive, do governo do Estado, foi até na época do Jacques Wagner, a gente conseguia material para cercar essa área, não somente dos quintais agroflorestais, conseguir também alguns insumos, alguns equipamentos de uso individual e coletivo, mas pegando especificamente na questão das matas aí, a gente conseguia material para cercar a área. Então, se você tinha um olheiro d'água, se você tinha alguma nascente e queria fazer a preservação, a primeira medida é que você tem que isolar essa área, para não entrar animais, né, não entrar fogo, não entrar, né, práticas predatórias. Os próprios animais também atrapalham esse plantio, esse replantio, esse enriquecimento aí dessa mata, ou mesmo a preservação do que já existe. Então, a necessidade realmente de cercar a área, inclusive alguns estados, por exemplo, Espírito Santo, Minas Gerais, a gente vê a experiência muito interessante, quando eles falam, por exemplo, de corredores ecológicos. O que quer dizer corredor ecológico? Porque, de repente, as propriedades têm suas reservas, mas elas são ilhas, né? Então, a área de preservação permanente no topo de morro, nas nascentes, né, na mata ciliar, mas estão isoladas em cada propriedade essas manchas de mata. Então, um programa, uma política pública muito interessante é esse do corredor ecológico, onde o governo do Estado promove um apoio para os agricultores adquirir, eles doam, né, por exemplo, estacas, morões, né, cerca, para cercar essas áreas e plantar, ligar uma ilha dessa a outra ilha. Porque os animais silvestres vão ficar até isolados nessas pequenas ilhas, nas propriedades. E a ideia é ligar uma mata dessa a outra mata dos vizinhos para fazer o que se chama mesmo de um corredor ecológico, onde os animais agora vão transitar até de uma propriedade para outra, o que é bastante interessante. Então, é preciso realmente ter esse tipo de política, esse tipo de apoio. Né? Como eu falei aqui, essa política de corredor ecológico, também existe uma política hoje que está começando ainda a ser implementada aqui no país, que é o pagamento de serviços ambientais, onde o próprio governo dá tipo uma bolsa, né? Um pagamento por tantos hectares de mata preservada. Já existe uma outra política também de venda de carbono, de crédito de carbono. Então, aquelas propriedades que têm muita mata, que está realmente preservando a área, que está fixando carbono na terra, inclusive com as práticas da agroecologia, o governo daria criaria um fundo onde aqueles produtores predatórios que estão prejudicando o meio ambiente pagaria multas, essas multas iriam para o fundo, esse fundo financiaria quem está fazendo a coisa certa. Ou seja, é uma política de crédito de carbono, como também uma política de pagamento de serviços ambientais, é uma política de corredor ecológico. Então, é preciso também apoio do município, do estado, do país, né, para que os agricultores realmente embarquem nessa ideia de sustentabilidade e de preservação de nascentes, de matas, né, e melhorar mais isso aí. O próprio financiamento hoje exige, né, o que a gente chama de CARCEFIR, o Cadastro Ambiental Rural, né, o mapeamento da propriedade para saber se realmente está dentro da legislação, se está obedecendo mesmo essas exigências legais ambientais que o INEMA aqui na Bahia até fiscaliza. Então, o crédito já é uma alavanca também que obriga o agricultor a entrar na linha mesmo. Então, quem quiser fazer financiamento hoje tem que ter esse CARCEFIR, que é a exigência legal para você ter acesso a um financiamento. Então, existem várias políticas que estão procurando estimular mais essa pegada da preservação. Show de bola. Perguntas, comentários? Daniel, enquanto a galera se arruma aí, eu queria colocar uma coisa que eu também tenho uma dúvida, e já né, muita gente reclama, quer saber e tal, que é um tema muito sensível dentro da agroecologia, que é essa história da transição agroecológica. Eu tenho ouvido muito, lido muito, assim, às vezes os produtores querem mudar, né, o seu jeito, né, de manejo da terra para um manejo agroecológico, e eles têm que passar por esse período de transição. E aí é um período que, de fato, para eles, né, o dinheiro deixa de entrar e eles têm que esperar um tempo até, né, aquele solo, né, se desintoxicar, entre aspas, e os produtores reclamam, e como é que eu vou fazer, né, para viver esse período? Então, eu queria, Daniel, que você falasse um pouco, você já falou no vídeo sobre isso, né, uma coisa rápida, sobre essa história, né, do que é a transição e, de fato, como amenizar, né, esse
entre aspas, esse prejuízo, né, entre aspas, aí, que o produtor, principalmente o pequeno, o grande não, o grande se vira, tem rendas, né, mas o outro só tem essa terra, é uma coisa pouca, né, ele quer mudar, mas às vezes fica impedido, né, cria-se esse obstáculo aí. Por favor, Daniel. Bom, a transição agroecológica, tem até um grande estudioso, é o Griezmann, ele é da Espanha, talvez eu já conheço, que já fez doutorado dessa turma aí. É o seguinte, ele faz até um passo a passo para a pessoa fazer essa transição. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente discute muito isso nas capacitações, o primeiro passo é você abandonar os insumos predatórios. Então, aquilo que estava prejudicando o meio ambiente não pode ser mais usado. Inclusive, a legislação dos orgânicos proíbe, né, determinadas práticas para você ser um produtor certificado. Então, eu costumo até comparar, até grosseiramente, eu peço perdão a vocês, os agricultores, quando eu falo, eu comparo esses insumos químicos aí como verdadeiras drogas. Então, no começo, a pessoa começa a usar droga, acha que está feliz, que acha que encontrou a felicidade, é um custo baixo, mas daqui a pouco vai ficando dependente, viciado, comendo na mão do traficante. A propriedade também, muitas vezes, fica dependente, viciada nessas drogas, que é o adubo químico, que é o veneno, que é o agrotóxico, que é o herbicida, né? Que é a semente dependente. Então, para você fazer essa transição, você tem que se internar. Você tem que fazer a limpeza dessas drogas aí. Então, quando a gente faz um tratamento de um drogado, como é que a gente faz? Ele leva para uma clínica para ele lá não poder mais usar droga. Pelo menos isso aí. Claro que vai ter outros métodos auxiliares aí para ajudar o drogado aí. Então, na propriedade, para voltar aqui agora para a agricultura, você tem que tirar a droga da propriedade, tirar os insumos que estavam prejudicando o meio ambiente, prejudicando o solo, a água, intoxicando os trabalhadores, os alimentos. Então, o que é insumo químico, que já é proibido, não pode ser mais usado. Aí tem gente que já faz a transição da propriedade como um todo. Tem gente que já faz a transição, né, por faixas de terra, por glebas, como a gente fala, para não perder um pouco a produtividade nesse momento de recuperação. Muitos já não fazem da propriedade toda, principalmente quando a propriedade é média ou grande, já faz por talhões. Mas vamos pegar um talhão desse aí ou a propriedade como um todo. O primeiro passo é abandonar drogas, tirar a droga da propriedade e mudar. Segundo passo, substituir esses insumos químicos por insumos naturais orgânicos, que é os insumos que a gente usa, chamado hoje de bioinsumos. Então, a gente vai trabalhar com insumos que não são agressivos ao meio ambiente. Não somente trocar os insumos, mas trocar também as práticas. Então, as práticas predatórias, desmatamento, queimada, uso de produtos químicos, deixar a terra descoberta e tal, tudo isso tem que ser abandonado, porque a gente já sabe que prejudica. Então, a gente vai passar por quê? Por práticas conservacionistas, por práticas de enriquecimento do solo com adubos orgânicos, adubos verdes, caldas e tal. Ou seja, a gente vai trocar insumos e práticas, substituir esses insumos aí, principalmente otimizando o que já existe dentro da própria propriedade. Mas um terceiro ponto importantíssimo é o que a gente chama do redesenho da propriedade, ou seja, possibilitar que ela seja mais integrada possível, uma coisa ajudando a outra, né? Então, por exemplo, a pecuária com a agricultura, a integração dessa aí, você trabalhar com hortaliça, mas trabalhar também com fruticultura, com SAFs, né? Trabalhar com criação de peixe, criação de galinha, com pecuária e tal, uma coisa ajudando a outra. A agricultura dá para os animais a forragem, o grão, os animais já devolvem aqui o esterco e tal, ou seja, uma coisa integrada com a outra, o que a gente chama de redesenho. Aí entra a questão das reservas, entre o cerca-viva, entre a quebra-vento, entre várias maneiras de integrar esses subsistemas, como a gente fala. Então, isso aí seria o redesenho da propriedade, para você caminhar justamente para passar por essa transição, para mais tarde amadurecer, para chegar ao que a gente chama da consolidação, que é justamente quando a propriedade já está redesenhada, né? Você agora é o regente dessa orquestra aí, né? E você vai fazer agora essa concertação. Mas você também tem que se equilibrar, né? Aí eu diria que é o quarto passo, que poderia ser o passo zero, o inicial. Esse já é por minha conta, que é o redesenho mental. Então, você também tem que modificar a sua mentalidade. Não adianta trocar uma tecnologia por outra. Essa é a crítica que se faz, inclusive, com a agricultura orgânica, que muitas vezes troca um insumo pelo outro, troca uma prática pela outra, mas a cabeça dele ainda está poluída. Ele só pensa em ganhar dinheiro, ele não vê a questão cultural, não vê a questão da tolerância religiosa, não vê a oportunidade, né, de um alimento sadio para quem precisa também, popularizar esse mercado. Ou seja, o viés dele é mais ganhar dinheiro. A cabeça dele, para mim, ainda está poluída. Então, fazer agroecologia é mudar também a mente. É ter a agroecologia como parte de sua vida, uma filosofia de vida. Então, você faz realmente o que acredita, você ama realmente essa pegada aí. Então, você começa a se integrar com a própria vida, porque você não está separado da vida. Você faz parte da vida, você faz parte da natureza. Você não é um agente externo. Então, por isso que você também tem que estar equilibrado.
também que você tem que estar com outra energia. A gente trabalha muito isso na homeopatia. Né? Você trabalhar a energia da propriedade, trabalhar o magnetismo da propriedade, a relação com os orixás, com a natureza, e você ainda com sua cabeça poluída, né? Ansioso, depressivo, estressado, briguento. Aí, meu amigo, você tem que se tratar primeiro também, para depois entrar na homeopatia. Então, a gente tem que tratar a propriedade e o produtor, a produtora, de uma forma geral. Então, é outra energia, é outra visão de mundo, né? Então, trabalhar a transição é isso aí. É você trabalhar a mudança das técnicas, dos processos. É o que a gente fala. Não é trabalhar com produtos, mas com processos. E processos é o quê? É saber fazer a coisa. É ter experiência, ter vivência. É conhecer onde a cobra dorme, como diz o outro. Né? É o pulo do gato. E trabalhar com a natureza e não contra e nem para a natureza. É você trabalhar em harmonia com a natureza. E a sua natureza faz parte de você também. A sua natureza mental, ecológica, é uma coisa só. Show de bola. Legal, Daniel. Lara, por favor. Professor, enfim, né? Tem a vizinhança, tá fazendo um pouquinho de barulho, né? Tá meio difícil aqui. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Uma das coisas mesmo que eram minhas perguntas, que o professor Daniel também já respondeu, que foi em relação justamente a esse processo, né? De como é que faria essa transição entre a mudança, né? Dos hábitos para uma forma agroecológica. Eu queria saber se tem como reverter a situação de um solo, né, e um ecossistema que está extremamente prejudicado, né, com uma infertilidade, tipo assim, já danificou bastante o solo, enfim, a região, se tem como reverter essa situação. Nessa pegada aí, é o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abandonar aquilo que estava levando essa propriedade a ficar infértil, né? Ficar muitas vezes virando até uma propriedade já desertificada, já bastante agredida, sem fertilidade. Então, a gente tem que abandonar o que estava fazendo isso, as causas, e corrigindo isso, fazendo o quê? A recomposição dessa propriedade. Aí que entra muita importância a questão do redesenho da propriedade, como eu falei há pouco. Ou seja, você tem que introduzir árvores, introduzir biomassa, trabalhar muito com a questão da matéria orgânica, para você possibilitar a volta da microvida do solo, os micro-organismos do solo, trazer de volta os passarinhos, os animais silvestres, para fazer essa recomposição. Claro que isso não é tão curto prazo, mas a médio prazo você já começa a ver já resultados. Aí o menino perguntou no instante aqui, o Rodrigo, sobre a questão animal, a questão também da criação animal, a questão da pecuária. Então, é possível também hoje trabalhar com a agroecologia considerando o aporte animal, que é até importante dentro do sistema. Então, você, por exemplo, tem até um método hoje que a Embrapa está trabalhando muito, que eles chamam de ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Até os grandes agricultores hoje estão fazendo isso. Então, não é plantar, por exemplo, só soja ou só pastagem. Então, ele faz a lavoura, por exemplo, planta soja, mas depois já deixa o capim atrás, já vem o braquiário, os animais comem essa pastagem, né? Mas também já tem as linhas de floresta, que pode ser, claro, não somente o eucalipto, pode ser o mogno, pode ser madeira, pode ser fruticultura, ou seja, você tem a integração da lavoura, da pecuária, que a pastagem também está dentro da pecuária aí, né? E da floresta, que pode ser floresta de madeira, de alimentos, floresta de fruteiras, né? Onde você pode possibilitar esse arranjo aí, onde os animais fazem parte do sistema também. O que é muito interessante, porque ele também vai produzir, né, material que vai ajudar nessa recomposição, principalmente estercos não poluídos, né, de qualidade, para melhorar também a fertilidade física, química e biológica desse solo. Isso que o senhor falou, dá para linkar até com as outras aulas que a gente já teve, com manejo de animais, bovinos, suínos. Semana passada mesmo, a professora, né, ela explicou o processo de a forma adequada, né, do manejo animal dos suínos. E na semana retrasada, na verdade, tem um tempinho já. Tem uns dias, assim, acho que um pouco mais de 15 dias, que ela falou que o manejo de forma adequada, né, faz com que os animais produzam um adubo de qualidade. As galinhas, que foi de outra professora também, que elas ajudam também fazendo a rotação. A mesma coisa com os bovinos. Enfim, isso me lembrou muito essas outras aulas em que a explicação sobre o manejo desses animais, trabalhando junto com a agroecologia, né, com a agricultura familiar mesmo, com a produção de alimentos, de adubo de qualidade da terra, enfim, acaba que vira um ecossistema, né? Tudo trabalhando junto, tudo em conjunto, a produção dos alimentos desses animais também, enfim, é uma coisa bem legal.
Eu queria até citar uma experiência muito rica que acontece na Caatinga, na região semiárida, o pessoal do IRPA, que é um Instituto Regional da Pequena Propriedade Agropecuária da região de Juazeiro, Pará, tem uma experiência muito interessante chamada Fundo de Pasto, onde as famílias daquelas regiões trabalham de forma coletiva a caatinga. Então, as pastagens nativas, a própria caatinga que já existe lá, eles isolam, eles preservam essa caatinga e criam os animais dentro dessa caatinga. Cada um, claro, tem essa quantidade de animais lá, mas o manejo é todo coletivo, é um mutirão, é as famílias juntas, para não destruir a caatinga, para preservar essa caatinga. Aí vem um trabalho também muito rico nessa pegada aí, que o João Aurélia deve ter visto falar, que até conterrâneo dele lá de Sobral, é o João Ambrósio, que até já faleceu, um grande pesquisador da Embrapa, que ele fez um trabalho de manejo sustentável da caatinga, onde ele trabalhava a questão do isolamento da caatinga, mas também já trouxe técnicas para você fazer uma convivência, inclusive mais produtiva da caatinga, onde ele falava de um raleamento de algumas plantas que ele poderia poupar dentro da caatinga, mas também raleando algumas outras para os animais terem acesso a essa forragem e também enriquecendo a caatinga com novas árvores, com novas forrageiras, claro, devidamente adaptadas. Então, o IRPA faz um trabalho muito interessante nesse projeto chamado Fundo de Pasto. Então, é um trabalho que você preserva a caatinga, enriquece a caatinga, mantém a pecuária de uma forma sustentável, sem precisar derrubar a caatinga. Show de bola. Muito interessante. Na hora de fundo de pasto, vocês também podem, em algum momento, encontrar o outro nome, né, lá para o lado de Barreiras, como fecho de pasto. Né? Eles chamam, tem uso como sinônimo também, embora a gente separa por causa da região. Né? Lá no Gerais, né, eles chamam mais fecho de pasto. Mas é muito legal isso, porque traz uma mensagem que é a mensagem da preservação da caatinga. Quando hoje o que a gente vê, tira tudo, tira a caatinga, né? Você olha os animais, não tem uma sombra. Os animais ficam, não tem nenhuma árvore para ter uma sombra. É uma estupidez. Mas, enfim, vamos, né? Quem mais? Gabi, alguma pergunta, Gabi? Oi, professor. Eu tenho, não é bem uma pergunta, é mais uma opinião. Como o senhor é uma referência nesse estudo da agroecologia e vem acompanhando isso há muitos anos, eu gostaria de saber qual a sua percepção para frente, para o futuro, de como isso estará daqui a alguns anos, se isso vai se difundir realmente, se as pessoas vão aderir, como é que o senhor vê que isso estará mais para frente? Hoje a gente vê uma grande preocupação mundial, né, pela sustentabilidade do planeta, né, porque essas práticas predatórias que vêm sendo feitas vêm trazendo um grande estrago no planeta. Né? A questão do lixo, a questão da água, a questão das matas, né, a questão da alimentação, a questão da saúde, não somente o alimento físico, mas também o alimento mental. As pessoas estão hoje perdidas, né, muitas vezes vivendo até sem Deus, sem uma religiosidade, sem uma espiritualidade, um vazio existencial muito grande. Por isso tem muita gente hoje que saindo da cidade, querendo viver no campo, procurando o quê? Mais qualidade de vida, procurando produzir seu próprio alimento, procurando uma alimentação saudável, né? Procurando esse bem-estar, que até na área animal também, você deve estar estudando já isso também, né? A questão do bem-estar animal, ou seja, aí que entra a importância das árvores, da sombra, de uma água boa, de um rodízio de pastagem, de um melhor manejo desses animais, sem brutalidade, sem violência, sem aqueles processos mais invasivos, agressivos. Então, essa já é uma preocupação realmente mundial. Tem gente até que, mesmo sendo carnívoro, ainda quer saber como foi criado esses animais, como foi abatido esses animais. Os muçulmanos até quer saber se você abateu, se o frigorífico está voltado lá para Meca, para a região dele lá. Ou seja, tem uma preocupação até religiosa, espiritual, mas já tem os veganos, os vegetarianos, que já trabalham numa outra filosofia de vida. Né? Então, é realmente uma preocupação muito grande. Mas, por outro lado, tem dois movimentos aí no campo, né? Tem o movimento da agroecologia, que é isso que a gente está conversando aqui agora, mas tem também o movimento do agronegócio, que não é todo mundo que tem essa perspectiva, essa visão filosófica, espiritual, né? Mais ajustada para a necessidade do planeta ou dos biomas. É a pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, né? Então ele quer desmatar, ele quer vender a madeira, né? Inclusive, essa novela Pantanal tem até dar uma criticazinha em relação a isso, né? Tem um cara lá que só fala em ganhar dinheiro, aí o outro já fala, não, mas tem que preservar o Pantanal, tem que deixar, não pode ser assim, não pode agredir, né? Já passa uma visãozinha assim um pouco de sustentabilidade, porque não é só ganhar dinheiro, né? Não é só deixar um rastro de garimpo, né? De desmatamento, né? de
deixa uma pegada ruim. Então, já existe até cálculos para fazer essa pegada ecológica. Como é que está a sua prática? O que é que você está deixando de legado? O que é que a gente vai deixar aqui para os nossos filhos, para as novas gerações? Então, isso tem que ser uma preocupação. Mas, infelizmente, não é todo mundo que comunga dessa mesma ideia. Então, se você tem uma cabeça arrumada, você vai ter governantes também com uma cabeça mais arrumada. Você vai ter que trabalhar outros interesses. Então, não é a sociedade que vai mudar através da política, dos partidos políticos. Isso ajuda. Mas quem tem que mudar são os seres humanos. Né? É a visão humana, é a visão do indivíduo que faz o conjunto, o grupo. Né? Não adianta mudar a forma do bolo se os ingredientes do bolo estão tudo barreado. Vou pegar essa linguagem de vocês aí. Então, se você prepara um bolo de uma forma redonda, é um bolo. Mas você vai usar os mesmos ingredientes que não estão muito bons, né? E bota no formato triangular, no formato quadrado, no formato de um losango, de um balão, não mudou nada, mudou o formato, mudou o partido, mudou a forma de dizer que é a sociedade, mas os ingredientes, os seres humanos, os ingredientes dentro daquele bolo, dentro dessa sociedade, ainda continua estragado, vamos dizer assim. Então tem que mudar de baixo para cima. Então isso é um processo educativo, isso é um processo de formação, um processo educacional, é um processo de amadurecimento que vai vir, nem que seja através da dor, do sofrimento, da doença, que vem também levar a gente a pautar a nossa vida com mais respeito ao nosso semelhante, que nós somos uma energia só, né? A nossa consciência divina perpassa a todos, não somente os seres humanos, os animais e as plantas, todas são governadas por uma inteligência superior e que não está comungando dessa mesma energia, infelizmente, vai ter que ser chamado, né, a corrigir as suas atitudes, queira ele ou não, porque o controle não pertence a gente, pertence ao Pai Maior. Né? Show de bola, Daniel. Muito legal. Legal. Comentários? Lorena não falou nada. Eu gosto muito de ouvir as palavras de Lorena. Bem, enquanto o pessoal se prepara aí para mais alguma pergunta, né? Estamos aqui já chegando na reta final. Eu queria também te pedir, né, você falar uma coisa que hoje inquieta muita gente, né? E enquanto o pessoal pensa aí outras coisas, eu vou aproveitando aqui. Que Daniel, é uma questão que tem muito a ver com isso que você acabou de falar, né? Com a questão da mudança individual. Quer dizer, as pessoas, né? Difícil quando você tem interesses diferenciados, né? Então, é muito difícil conviver, que é com relação à certificação. A certificação em si é um processo, né, positivo, né, de você ter a garantia de que aquilo ali é o melhor que você está consumindo. Mas, por trás disso, tem muita gente se aproveitando dessa história, né, para burlar, né, para fazer errado, né, e acaba descredenciando esse mecanismo, que é uma coisa legal. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, para todos nós, primeiro, o que é, né, básico para quem não sabe nada, o que é a certificação, e esses obstáculos, né, que tem. Por exemplo, eu fui ver um dia desse, já tem algum tempo, um produtor, e ele fazia certificação lá da fazenda dele. E aí ele me dizia, olha, eu não vou mais fazer. E eu disse, como? Se o senhor conseguiu ficar com... Né? Nós viemos aqui na sua propriedade por causa disso, e o senhor deixa de fazer? Ele disse, porque está muito caro, eu não tenho como pagar. Então, eu queria que você falasse um pouco do que é isso, como você enxerga, né? E esses obstáculos que tem aí, né? Por conta, né, do que é o ser humano, né? Do que é o ser humano. Inclusive, hoje, esse assunto foi até a temática de um programa que a gente tem na Bahia Terra, chamado Diálogos de Terra, no canal do SDR, falando justamente sobre esse processo de certificação. Então, o que acontece? Tem dois tipos de certificação. Existe uma certificação por auditoria, que essa realmente é mais cara. Então, porque é um processo mais individual, as certificadoras, tem umas 3 certificadoras credenciadas aqui no país, o IBD é uma delas, no Instituto Biodinâmico e tal, também tem Chão Vivo e outras aí, que faz um processo bem mais caro, porque vai cobrar a viagem aérea do técnico, vai cobrar a visita do técnico, vai cobrar o laudo, vai cobrar até um percentual, uma ponta do que você comercializar, ou seja, fica um pouco caro. E eu diria que para o nosso público, que a gente tem mais convívio, que é os agricultores familiares, camponeses, as camponesas, sair debaixo dessa certificação por auditoria, porque realmente encarece bastante, é muito caro fazer esse processo mais individualizado. Sebastião Pinheiro até faz uma ironia, um grande militante do movimento agroecológico, então, uma mulher lá em Santa Catarina que já gastou mais de 50 mil reais para fazer um vinagre de maçã orgânico e até hoje esse vinagre não ficou pronto, não ficou certificado. Ou seja, é muita burocracia, muita taxa, muita exigência
Mas hoje se pratica muito mais a certificação participativa. Como é isso? Então, aqui na Bahia, existe, credenciado já pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, né? Uma OPAC chamada Povos da Mata. Então, Povos da Mata fica ali na região sul da Bahia. Então, o que acontece? Se o agricultora quiser fazer uma certificação da sua propriedade, dos seus produtos, seja de origem animal, vegetal, que tem lá na propriedade, em primeiro lugar é saber arranjar parceiros para fazer essa certificação participativa, que não é individualizada, né? Então, o que acontece? Primeiro se cria o que a gente chama de OCS, Organismo de Controle Social. Então, o que é isso? Começa com um grupo informal que devem ser capacitados, é claro, né? Porque se eles estão dizendo que é certificado, a gente subentende que ele já está fazendo uma produção natural, orgânica, obedecendo toda uma legislação. Aí entra aquela questão que o Aurélio coloca aqui agora, porque também existe, infelizmente, laranjas estragadas no meio desse cesto aí, que pode botar a perder todo o processo de certificação. Porque aí entra a questão da ética, né? Você tem colegas ali que estão fazendo a coisa certa, mas tem um ali que está na malandragem, está ali naquele jeitinho brasileiro, como diz popularmente aí, né? De querer só levar vantagem, de querer ganhar dinheiro, só visando o viés econômico e tal, muitas vezes até colocando por fora o uso lá de um adubo químico, de um veneno, alguma coisa assim, contrariando. Então, a legislação da certificação participativa vai fazer o quê? Primeiro, criar esse grupo da OCS, um Organismo de Controle Social. Esse grupo vai se cadastrar, se matricular lá na Delegacia Federal de Agricultura, que fica ali na Avenida 7. Tem a nossa colega Vanusa Paiva, que é a superintendente, tem a Fátima também, a menina que trabalha com ela, é quem cuida disso aí, de fazer essa matrícula desse grupo. Feita essa OCS, esse grupo lá do MAPA vai visitar esse grupo no seu município, na sua região, no seu território, para ver se essa turma está realmente embalada aí nos princípios, né, da agroecologia, do produto orgânico, para você saber se você é sério, se não é, se você pode ser certificado ou não. E aí, nessa visita, que se chama visita de pares, esses técnicos vão visitar por amostragem alguma dessas propriedades. Se vê que a coisa está andando tudo certinho, né, ele pode até lhe dar um selo, mas quem está no OCS ainda não é considerado um produtor orgânico de um selo, dizer que ele tem um selo já de orgânico, ele está numa transição. Por quê? Porque o próprio MAPA já delega também as OPACs. OPACs quer dizer Organismo de Participativo de Controle e tal. O MAPA já delega ao Povos da Mata, que é essa OPAC aqui na Bahia, a fazer também esse processo, está terceirizando esse serviço. Então, a OPAC faz o quê? Chama esse pessoal da OSS, que já está um embrião já formado, esse núcleo, e vai fazer uma capacitação desse pessoal para tu entender como é que funciona realmente essa certificação. E aí vai ter umas exigências de alguns documentos, de obedecer à legislação dos orgânicos, e até nessa OPAC se terá uma comissão que vai fazer também essas visitas de pares nessas propriedades, já nesse grupo que já está formalizado no OCS, Organismo de Controle Social. Lá, essas visitas de pares, constatando que esse grupo, que já foi capacitado, que já se diz orgânico, que já recebeu visitas, que está dizendo agora que quer ter seu selo, a OPAC vai realmente referendar, saber se realmente esse pessoal está dentro dos conformes. Se for necessário, até vai pedir exame de água, exame de um produto, se tiver alguma dúvida sobre a qualidade daquela água, sobre a vizinhança, a procedência, a rastreabilidade desses insumos, que esterco foi esse que você comprou, de que propriedade foi, se é que não está contaminado, vai fazer uma investigação mesmo. E aí cabe a esses membros desse grupo ser solidários de falar a verdade, porque se um estiver fazendo coisa errada ali, vai comprometer os outros, né? Então, se todo mundo é sério, se todo mundo faz um trabalho solidário, em harmonia, aí ele pode, se você realmente receber as visitas e está todo mundo certinho, aí o MAPA, o ALPAC, vai mandar para o MAPA lá a documentação e dizer, pode mandar o selo para essa turma aqui, que eu garanto que esse pessoal aqui realmente merece esse selo de orgânico. Então, por que as pessoas querem fazer a certificação ou ter seu selo de orgânico? Porque você vai ter uma garantia para o consumidor que seu produto realmente é natural. Então, você pode até entrar em mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que paga um plus de 30% a mais se seu produto for natural, for orgânico, for certificado. Você pode levar seu produto para a feira e você pode dizer, sim, que seu produto agora é orgânico, você tem seu selo. Você pode até botar lá uma propagandazinha do MAPA, o seu selo, você vai criar também até o nome fantasia do seu grupo, para lá, e você agora já é credenciado. Porque quando você vende diretamente numa feira, no mercado curto de comercialização, como a gente fala, o consumidor de repente até conhece você, ou até pode visitar a sua propriedade. Mas quando você começa a vender seu produto para outros municípios, ou exportar até para outros estados, até para fora do país, tem que ter o selo, está exigido o selo. Então, por isso que muitas pessoas correm para o selo, porque você
agrega mais valor ao seu produto, porque ele passa a ter mais confiabilidade, inclusive com possibilidade até de acessar mercados mais exigentes, em supermercados, entre postos, em feiras até nacionais e internacionais, porque o seu produto agora tem mais credibilidade, mas dentro de uma ética, dentro do respeito, dentro daquela filosofia que a gente está falando aqui, de ser pessoas sérias, justas, né, no movimento de ganha-ganha. Ganha o produtor, mas ganha também o consumidor. Ô, Daniel, essa certificação participativa possibilita o cara vender no supermercado? No supermercado, sim. Essa aí, se você tiver o selo, né? Só entra no supermercado se tiver o selo. E o selo da certificação participativa, na legislação, ele já é contemplado, ele já é respeitado. Não é só por auditoria, não. Agora, aí tem uma mafiazinha, né? De repente, você tem que ter um conhecimento lá, né? Com o gerente, com o cara que está vendendo aquele supermercado, ou até um mercadinho. De repente, não está muito aberto, assim, não é tão simplório assim, não, né? Aí tem, né, uma competição aí, tem um mercado aí que tem uma certa competição para lá, né? Então, todo mercado não é feito para agradar somente os consumidores ou os produtores. Eles estão muito interessados em ganhar dinheiro mesmo. E aí não é todo mundo que pode entrar, né, nesse espaço que está lá no mercado, né? Mas existe um mercado solidário, que é o que a gente chama de economia solidária, onde a gente procura construir um novo mercado com os consumidores para atrair na mesma ética, né, na mesma incentivo de fazer do seu ato de comprar um ato político, de você, por exemplo, comprar na mão do agricultor familiar, comprar na mão dos quilombolas, comprar na mão dos indígenas, né, comprar na mão dos camponeses, porque você está promovendo oportunidade de trabalho, de renda e fixação do homem no campo. Então, politicamente, você faz isso aí. Eu não vou me alongar aqui não, mas tem um movimento hoje muito crescente lá na Europa, nos Estados Unidos, chamado CSA, Consumidores que Sustentam Agricultores. Ou seja, os consumidores se agrupam, né, se reúnem e adiantam dinheiro para aqueles agricultores que eles confiam, né, que já tem até selo de orgânico também. Por exemplo, eu lhe dou aqui adiantado R$1.000 todo mês, e o agricultor vai me pagar esses R$1.000 sem juros, sem correção, sem nada, me ofertando os produtos que ele produz. Ele pode até fazer um sistema de delivery, entregar a cesta até na minha casa, ou eu vou buscar lá no entreposto. Então, o que é o CSA? Uma comunidade de consumidores que sustentam agricultores. Uma filosofia bem interessante. É um mercado curto de comercialização, é um mercado solidário, né, onde não entra atravessador, onde não entra essas grandes redes aí para ser também um atravessador, né? Você aproxima mais, né, os consumidores dos produtores. Aí já entra a questão cultural, já entra a música, já entra a dança, já entra o espetáculo, já entra uma visita lá para o pessoal visitar as propriedades dos agricultores, aí já entra a questão do restaurante, do turismo rural, do entreposto. É um mercado que está em ascensão, essa questão aí dos deliveries, essas questões aí do CSA, que é essas comunidades que sustentam agricultores. Aí já é outro mercado que a gente está falando aqui agora, que precisa ser mais construído ainda e mais ampliado com uma população maior. Show de bola. Muito legal. Gabi, como é que está aí? Alguma observação no chat, Gabi? Por agora, nenhuma pergunta, professor. Só a Maria Clara que disse que achou bem legal isso que o professor acabou de falar. Mas nenhuma pergunta. Perfeito. Quem queria fazer uma pergunta final aí para o Daniel? Né? Vanila, você que participou tanto. Algum comentário final, Vanila? Não, professor, eu achei muito interessante de uma forma geral. Eu pedi mais material para o Daniel, porque me despertou bastante curiosidade em estar estudando e passando esse conhecimento de uma forma mais mastigada, né, para os meus familiares que não têm acesso a esse espaço aqui. Mas, de uma forma geral, acho que eu não fiquei com perguntas objetivas, não. Eu acho que eu apenas absorvi bastante aprendizado. Gostei bastante da participação do Daniel e é isso. Show de bola, obrigado. Alguém diria, Carol, tem algum comentário, Carol, final? Não, professor, acho que não. Acho que ficou bem claro tudo que ele falou. Eu gostei muito dessa temática. Em relação aos materiais que foi enviado antes, já estava entendendo, né, um pouco sobre o assunto, mas agora ficou mais aprofundado e achei melhor a discussão. Acho que não tenho mais nada assim para falar, não. Perfeito. Daniel, eu tinha só uma coisa que eu queria, né,
fechar aqui, você tem aqueles comentários que a gente, né, deixou para o final, de desafios que você disse. Aí eu pedi para você juntar duas coisas. Os desafios que você, né, lembrou que são importantes, e também eu queria lhe ouvir um pouco o que você diria, Daniel, né, para essa garotada que está aqui conosco, né? Uma dica, né? Conselho parece uma coisa de velho, né? Uma dica, né? Uma sugestão de caminho, né? De trilha. Então, eu pediria para você, né, fechar com essas duas coisas, se você achar legal. Se você não achar, muda do jeito que você quiser. Você tem todo direito. Bom, aí a gente pode falar um pouco dos desafios e falar também do que seria essa recomendação aí, o papel do extensionista, né? Então, o papel do técnico, né? A gente não pode ser aquele papel que a gente aprendeu há muito tempo atrás lá, naquela escola convencional, de ser o dono da verdade, o dono do conhecimento, dele se achar superior, dele querer transferir conhecimentos. Então, hoje se fala muito na construção do conhecimento, né? Então, o conhecimento popular, o conhecimento do agricultor, da agricultora, é muito importante também, que é uma experiência até ancestral, né, de prática, de vivência. Ninguém conhece mais a realidade que ele vive ali do que ele mesmo. Então, o técnico precisa dialogar mais com o seu público, né? Conhecer mais a realidade. Por isso a gente usa muito metodologias participativas de fazer diagnóstico das propriedades, diagnóstico das comunidades, fazer um planejamento conjunto da propriedade ou da própria comunidade, para ouvir também os agricultores. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Tem 2 olhos para ver mais do que imaginar coisas. Então, a gente precisa realmente ser mais humilde, né? Conhecer mais a realidade que a gente está inserido, e aí também a gente começa a ter que abrir um pouco a nossa mente aí, porque de repente você vai conversar lá com o quilombola, com os indígenas, com os camponeses, e eles vão falar lá, né, nos pajés, vão falar lá nos orixás, vão falar lá da influência, né, dos espíritos e tal. E tem gente que é meio intolerante na sua religiosidade, então a gente tem que começar a abrir mais essa visão. De repente o agricultor fala que reza seus animais, e aí? E funciona, né? Não estou dizendo que é para fazer isso, ou tem que se fazer isso, mas existe também isso dentro da cultura popular, né? Então, essa ancestralidade aí tem muita informação rica que a gente precisa beber mais dessa fonte também, ser mais humilde, mais simples, porém interessado em ajudar, né? A gente teve uma formação, a gente teve um privilégio, né, de acessar conhecimentos, então a gente pode ajudar esse público que está lá. Então, eu já pego a questão dos desafios, que hoje tem um problema muito sério no campo, que é a questão da mão de obra. Os jovens estão se mandando tudo para a cidade, estão ficando os mais velhos no campo, né? Os homens e as mulheres mais velhos, que precisam sobreviver no campo, que precisam tirar seu trabalho e sua renda de lá do campo, porque senão vai saindo o pessoal do campo e até os outros proprietários vão até comprando a terra dos camponeses e das camponesas. Então, a questão da mão de obra hoje é séria, apesar de a gente saber que tem gente hoje tentando voltar da cidade já para o campo, porque já viu que a cidade também não está lá essas coisas, né? Mas aí a gente precisa trabalhar, por exemplo, alguns tipos de máquinas e equipamentos, não é para poupar a mão de obra, é para poupar o esforço humano que já não está se encontrando essa mão de obra, que está cara também, muitas vezes até desqualificada para o que a gente quer no sistema orgânico. A gente tem que ensinar agora a mão de obra o que ele tem que fazer, você perde tempo com isso também. Não é todo mundo que tem 70, 100 reais para pagar diariamente a uma mão de obra dessa que você contrata como diarista, né? Então, a família hoje está sem mão de obra, a mão de obra está cara, está escassa, está desqualificada, então precisa acessar o quê? Alguns equipamentos, por exemplo. Não é que todo mundo vai ter o seu equipamento, não vou falar aqui agora, mas de trabalhar de forma coletiva. Aí entra a importância do associativismo, do cooperativismo, de uma central de associações, para acessar alguns editais, para acessar algum apoio público, né? No sentido de comprar, por exemplo, adquirir um tratorito, ou um trator, ou uma motosserra, né? Uma roçadeira costal, né? Uma perfuratriz. São equipamentos hoje indispensáveis. Ninguém pode fazer mais nada isso. Hoje, sem mão de obra, somente na chibanca, na estrovenga, né, na foice, no facão, no machado, que até esses equipamentos também danificam a própria planta. Uma poda feita com facão, com machado, né, abre portas para a entrada de micro-organismos, a planta pode ficar doente e tal. A motosserra já é dispensável para quem trabalha com fruticultura, para quem trabalha com safes, uma roçadeira para roçar o mato ali mais rápido e tal, né, para cortar um adubo verde, para fazer uma produção de uma biomassa, uma compostagem, uma cobertura morta. Então, esses equipamentos hoje são indispensáveis. A questão das sementes, trabalhar no resgate das sementes crioulas, das variedades locais que estão se perdendo, é preciso mapear esse patrimônio genético aí, não somente na parte vegetal, mas na parte animal também. Formar banco de sementes, fazer troca de sementes, né? Fazer produção coletiva de bioinsumos.
não é pensar somente em si. Eu posso fazer caudas que podem ser compartilhadas, produzidas e compartilhadas com determinados grupos de produtores, né? Então, eu posso trabalhar também a questão da capacitação. Então, é necessário pensar muito nessa questão do mutirão, que é uma prática que existia no passado, que hoje está praticamente extinto, que é isso, juntar os grupos de produtores para um ajudar o outro, um capinar a terra do outro, me ajudar a fazer, né, uma colheita, fazer uma capina, fazer um beneficiamento de produtos, né, para você otimizar essa pouca mão de obra que está disponível no campo, com maquinários e com união, né? Então, sem união, fica difícil. Aí os agricultores ficam o quê? Dispersos, individualizados e, com certeza, invisíveis. Mas quando você se une, quando você fortalece as suas organizações, fica mais fácil. Mas aí também no sentido de sair da dependência de muitos chamados salvadores da pátria, que vão mais explorar os agricultores que estão desorganizados. Quando os agricultores estão organizados, ele tem mais autonomia, tem mais independência, tem mais protagonismo, eles são sujeitos da sua história. Porque, infelizmente, tem muita gente aí tomando o lugar do agricultor como protagonista. Então, o próprio técnico fica mais empoderado, né? As instituições ficam mais empoderadas, a Secretaria de Agricultura, os agrônomos, veterinários, Paraná, começa a tomar a frente dos agricultores. Isso está errado. Os agricultores que têm que puxar. A gente tem que ser assessores. A gente tem que abanar o fogo, para o fogo pegar fogo sozinho lá com a própria energia dos agricultores. Agora, os agricultores não podem ser carvão molhado para esse fogo não pegar e a gente não pode tomar a frente do agricultor. Então, o protagonismo tem que estar na mão dos agricultores e somente assim ele vai ter mais independência, vai ter mais emancipação humana e, claro, buscando o que todos almejam, que é o desenvolvimento local sustentável, com renda digna, com alimentação digna, com uma boa alimentação, com a sustentabilidade não somente ambiental, mas cultural, política, ética. E aí é preciso o agricultor, a agricultura e o técnico, claro, também, né, ser cidadão de verdade. Né? Porque existe muita também conversa fiada, muita hipocrisia, existe muita ideologia bonita aí, mas que na prática não fazem nada. Me respeita aí a sinceridade, claro, tem as devidas exceções, né? Mas tem muito discurso bonito aí, como a gente vê muita coisa bonita na internet, e lá na prática não é bem assim. Então, é preciso fazer um trabalho de base, é fazer um trabalho de formação mesmo, continuada, que também está difícil hoje, por falta de assistência técnica, por falta de acesso às políticas públicas, que estão aí, que deveriam ser mais acessadas, mas para isso precisa conhecimento, precisa organização, para a gente melhorar essas condições de vida do homem do campo e da mulher do campo. Show de bola, Daniel. Minha gente, né? Estamos chegando aqui ao final, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Fique à vontade, mas acho que não tem mais ninguém, né, Gabi? Não, professor, só a Catarina que pediu para avisar que ela teve problema com a internet e caiu, mas que ela gostou muito da aula. Perfeito. Ok, minha gente. Então, eu queria muito agradecer a vocês todos, né, que participaram, que estiveram presentes, prestigiando aqui. Queria agradecer a Gabi, né, que substituiu a Bianca, né, a Brena, né, aqui nesse trabalho de mediação. E, por último, né, esse agradecimento que eu fiz no início, faço no fim e farei sempre ao meu amigo Daniel, né, por essa disponibilidade, por essa verdade, né? Eu sei o que você fala, tudo isso é verdade, vem de dentro de você, né? Eu sei de há muitos anos. Então, isso é muito verdadeiro, é muito bom para quem está começando a entender muitos temas. Então, Daniel, eu queria muito te agradecer mais uma vez. E não entendo o agradecimento como uma coisa formal, de praxe. É algo muito sincero, né? Porque eu sei o que é isso, né? Nós trabalhamos com extensão, né? E vemos o quanto é difícil, né? A gente, às vezes, ter público para, né? A gente colocar um pouco das experiências da vida e tal. Então, eu te agradeço muito, muito, né? E sei que isso vai fazer certamente a diferença na vida, né, de muitos desses jovens que estiveram aqui e outros, né, que certamente vão te ouvir sempre. Então, muito obrigado. Eu só te peço para ficar na linha um pouquinho depois de terminar, que eu queria combinar uma coisa com você depois. Tá bom? Fique à vontade aí, né? Então, meu agradecimento à galera toda que está aqui, à Gabi e principalmente ao Daniel. Daniel, muito grato, viu, para você e sempre. Obrigada, professor. Tchau, gente. Boa noite.
Obrigada pela aula, foi maravilhosa. Tchau, tchau. Obrigado, Lara. Muito obrigada Obrigada, por todos Daniel, os pela conhecimentos. presença. Obrigado, Clara. Obrigada, professor. Obrigada, colegas. Tchau. Até mais. Vanila, obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Carol, obrigado. Tranquilo. Daniel, é o seguinte, eu não sei se eu acho que não importa muito para você, porque você nunca nem me falou, mas eu fiz uma declaração, um documentozinho, agradecendo a tua presença, né, nesses 3 semestres, pelo menos. Né? Eu sei que você não faz questão disso, nunca nem me falou, mas, eventualmente, para, né, botar no seu currículo, talvez, né, isso possa ajudar. Então, depois eu mando para você, viu? Essa declaração, se você achar importante. Se você achar também que não tem problema. Mas eu achei que era o mínimo, né? Que você pudesse, viu? Colocar lá no seu currículo, né? Mostra um pouco do seu trabalho, e às vezes o tempo vai passando, né? E a gente não vai ligando para isso, né? E lá na frente alguém diz, mas puxa, né? Cadê? Você disse que fez isso, fez aquilo, cadê? Né? Então, pelo menos está lá registrado, né? É uma declaração simples, que eu pedi também para o chefe do nosso departamento, né? Não só comigo, mas com ele também assinar. Então, eu te passo depois aqui no grupo, né, e tal. E a outra coisa que eu queria ver é o seguinte, Daniel, no segundo semestre, nós devemos ter, espero, né, já um trabalho mais presencial na escola, né, nós vamos ter. Então, mais na frente, eu queria depois, se esse negócio se confirmar, né, para a gente pensar, ou na indicação sua, para visitar uma área aqui, né, próxima, que dê para a gente ir e voltar no mesmo dia, né, com os meninos, para a gente, enfim, para fazer aquilo que a gente falou pouco, né, para ver, né, tem que ver, às vezes, para acreditar, e ver. Mas isso fica mais para frente, mas eu só queria que você colocasse aí, né, nas tuas preocupações, e a gente combina lá na frente, no segundo semestre, né, se der tudo tranquilo. Bem. Pode ser? Sim. Tem propriedade boa para visitar na região, inclusive perto daí, território metropolitano, ali Montegoda, a gente tem muitos cursos ali naquela região ali, pessoal da Coppermonte, tem uma propriedade lá de Wellington, que é um modelo, uma referência, vale a pena visitar lá. E o produtor, ele é aberto para receber pessoas? É aberto, figura essa gente fina, é nosso time. Ah, que bom! Pois é, então depois a gente combina, só queria, né, colocar aí, porque é um interesse que eu tinha, e de mostrar, porque hoje, rapaz, eu tenho feito viagens, mas às vezes, por exemplo, tenho levado muitos meninos para Petrolina. Então, ver lá que esse trabalho, né, da Caatinga, né, lá do Cepatsa, mas é uma parada dura, porque são 3 dias de viagem, um dia para ir, um dia para voltar, e quando eu faço isso, é uma confusão, porque eu tenho que fazer no fim de semana, para evitar que eles percam aula. Né? Então, enfim, para uns fins de semana, para mim não tem problema, né? Eu concilio, eu digo, não, eu vou no fim de semana, e vou de ônibus com eles, um dia volto e tal. Né? Então, é preciso que a gente, nesses tempos, racionalize mais, né, o tempo, e às vezes tem coisa. Então, eu depois, se isso tudo der certo, aí eu combino melhor com você, e você me ajuda. Tranquilo, a gente conversa. Aí. Eu? Tá, João. Amigo, obrigado mais uma vez. Você está onde agora? Gente. Você não para? Em que lugar você está? Se eu saber onde é que você está? Você está em feira? Hein? Onde é que você está agora? Estou aqui em feira, estou na Bahia Terra, aqui em Feira de Santana, no meu lugar que eu sempre trabalhei. Continuo aqui. Você está no escritório agora? Na Bahia Terra, aqui em feira. Eu digo, no escritório da Bahia Terra, não em feira. O que a gente chama de CETAF. Sim, mas eu digo, agora, você está em casa ou está no agora escritório? Agora está em casa. Agora está em casa. Perfeito. Perfeito. Tá. Me diga uma coisa, Edilson ainda está em feira? Sim. Eu até pedi licença a ela para vir fazer esse trabalho em casa, porque a internet lá não é das melhores, né? E os computadores de lá também não tem a câmera, né? Aí eu vim fazer aqui em casa, mas a gente está sempre lá junto. É a coordenadora perfeito. Perfeito. E aquela turma Heitor, aquele grupo todo, não está mais lá, não? Saiu todo mundo, estou lá sozinho agora. Acabou rapaz. tudo, meu irmão. Acabou tudo mesmo. Uma coisa assim horrível, a gente fica triste. A gente só vê das pessoas nos grupos hoje sociais, né? No Zap, mas presencialmente esvaziou tudo. Rapaz, eu olho e fico me contendo às vezes para não passar. Tinha tanta gente boa, né? Pois é, rapaz. E eu fico me contendo para não, às vezes, passar essa coisa meio passional nossa, né? De viver tanto tempo.
Mas é muito duro você ver isso, né, rapaz? É muito duro. Quantidade de gente que tinha utilidade, né, um conhecimento, que podia tanto ajudar, né, esses pobres que estão aí no campo, meu Deus do céu. E tal. É duro ver isso aí. Né? Tá bom, Daniel, não vou tomar teu tempo não mais. Amigo, não, tranquilo. Grande abraço. Muito grato a você sempre, viu? Qualquer coisa, tamo junto. Sei disso. Amigo. Sei disso. Valeu, pai. Grande abraço, viu? Tchau. Tchau. Daniel, só uma coisa, eu gravei, viu? Se você quiser depois, a gravação. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Daniel. Acho que você desligou o microfone. Eu não sei, você está me ouvindo? Só isso. Então, eu vou te falar. Eu gravei. Se você quiser a gravação, eu passo depois para você, né? Para você colocar nos seus arquivos aí. Ela vai estar pronta. Demora um pouco aqui no sistema, né? Mas assim que estiver pronto, eu mando para você botar nos seus arquivos aí. Perfeito? Grande abraço.